36, do versículo 31 ao versículo 36 de Gênesis. Hoje nós encerraremos a primeira etapa desse trecho da série que nós estamos abordando em Gênesis, que é o drama de José. No fundo, é o drama de Jacó, que no fundo é o drama dos filhos de Jacó, dos irmãos de José, que é o drama do povo de Israel, que é o drama da providência. Vamos ler dos versículos 31 a 36, diz assim a palavra de Deus. Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue, e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. O animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Oremos. Pai querido, fale conosco através da tua palavra, que a gente possa sair daqui alimentado, edificado, transformado por ela. Assim nós oramos, em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Sabe que o grande tema do cristianismo, do Evangelho, é o tema da substituição. Substituir alguém não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Faz lembrar a história de um professor que vivia dando palestras, por vários e vários lugares. E ele tinha um fiel motorista que o acompanhava. E esse motorista sempre aproveitava a oportunidade e assistia às palestras desse professor. Então, os anos foram passando e aquele motorista começou a entender tudo aquilo que ele falava. As coisas que ele falava, ele sabia até de cor, porque conhecia as palestras do professor. Um belo dia o professor disse assim: olha, eu estou indo para um lugar que as pessoas não me conhecem. Vamos fazer um combinado? Eu vou de motorista e você vai me substituir, você vai ser o palestrante. A gente não sabe quem eu sou, então você dá a palestra e eu serei seu motorista. Então, tudo aconteceu como eles tinham planejado, esse era o plano. A ideia era justamente simular aquilo que eles sabiam não ser a verdade, mas que o povo jamais saberia que de fato estava acontecendo ali. E o motorista assumiu o posto de palestrante e começou a dar palestra, e na hora, o professor, na posição de motorista, eles acham que eu fiz a coisa errada. Ele é muito bom, ele vai tomar meu lugar, ele fala bem, ele sabe tudo, como ele pode fazer tão bem isso? A gente está fazendo tudo aquilo, que coisa incrível. E terminou a palestra, ele olhou para o lado, todo mundo levantou. Ninguém nunca levantou e me aplaudiu, eu estou aplaudindo ele. Eu fiz a coisa errada, eu tenho que esconder esse corpo agora. Mas aí chegou a parte das perguntas e respostas. Falou assim: agora eu quero ver, porque um professor não se faz de palestras. E aí começou a sessão de perguntas, mandaram a primeira pergunta, e o motorista, na posição de palestrante, foi lá e deu uma resposta precisa, e nem demorou quilômetros e quilômetros de distância, como ele costumava, para responder uma pergunta. Ele ficou todo admirado. Veio a segunda pergunta, ele respondeu. A terceira pergunta, ele respondeu. A quarta pergunta, não é possível, ele está respondendo a 10 perguntas. Aí chegou uma quinta pergunta, e quando veio a quinta pergunta, ele começou a sorrir. Ele falou assim: eu nunca falei sobre isso, eu nunca ensinei sobre isso, eu sei a resposta, mas eu tenho certeza que ele não sabe, porque eu nunca falei isso em nenhuma das minhas palestras. Agora a máscara dele vai cair.
E aí, quando fez a pergunta, ele olhou tão confiante, tão seguro, e disse assim: mas essa pergunta ela é tão ridícula, ela é tão fácil de responder, que até meu motorista vai responder essa pergunta. Veja, a noção de substituição ela é importante. Substituir alguém não é fácil. Não é fácil. Ainda mais quando a gente fala da substituição de um cabeça de raça, de um cabeça federativo, de um cabeça de pacto, um cabeça de aliança, como por exemplo Abraão, Isaac. Esse é o caso de Jacó. Como substituir estes homens tão grandiosos, seus antepassados? E é um peso muito grande, é um peso enorme quando você se vê na condição de substituir. É sempre um peso enorme, porque você sempre se sente aquém. O Evangelho é sobre substituição, mas não é essa substituição. É uma substituição invertida. É uma substituição ao reverso. É sobre essa substituição que nós vamos falar nessa manhã. O texto que nós acabamos de ler é a continuação e o desfecho da história de José e seus irmãos no primeiro momento de sua vida ainda com eles, antes de ele ser vendido para os egípcios. A história ela termina de uma maneira trágica, melancólica, ela termina de uma maneira dolorosa, ela termina em meio a pranto, ela termina com choro, ela termina com lágrimas, ela termina com uma sensação de impunidade, ela termina com uma sensação de injustiça, ela termina com a sensação de que as coisas estão erradas, de que as coisas não estão no seu devido lugar, que o pai não está no seu devido lugar, o filho não está no seu devido lugar, os irmãos não estão no seu devido lugar, tudo parece estar fora de ordem, fora de lugar. Vamos tentar entender essa desordem na seguinte ordem do texto. O texto pode ser considerado a partir de 6 momentos importantes que correspondem aos 6 versículos que nós acabamos de ler. Então hoje cada parte representa um versículo, portanto são 6 versículos, são 6 partes. A primeira parte nós vamos nos dedicar ao objeto do desejo. A segunda parte nós vamos nos dedicar à simulação, versículo 32. A terceira parte, o engano, versículo 33. A quarta parte, a lamentação, versículo 34. A penúltima parte, quinta e penúltima parte, o consolo, versículo 35. E vamos encerrar com a realidade do versículo 36. Comecemos com o primeiro versículo, versículo 31. O versículo 31, ele só pode ser bem lido à luz dos versículos 3 e 4 e posteriormente dos versículos 31 e 32 do capítulo 37. Se você lembra do que aconteceu, você sabe, nos versículos 3 e 4 do capítulo 37, que Jacó, segundo o narrador, amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Que você prestasse atenção em como a túnica aparece personificada nesse texto como um objeto que esconde o real objeto de desejo. A túnica não é o objeto do desejo. Ela esconde o objeto do desejo. Ela é como as nossas experiências viscerais. Você acha que você deseja determinados objetos, porque você julga que se você tiver esses objetos, você vai ser feliz. Mas no fundo você ainda não percebeu que o que você deseja não são esses objetos. Esses objetos são apenas as máscaras que ocultam os reais
desejos do seu coração. Ora, não está em jogo a túnica. O que está em jogo não é possuir aquela túnica. O que está em jogo não é ter aquela túnica. Eles não ficam com raiva de seu irmão por causa da túnica meramente, mas eles ficam com raiva do que ela esconde. O que a túnica esconde? Esconde justamente nela o amor que Jacó explicitamente expressa por José. E sabemos que são muitas as razões pelas quais Jacó se afeiçoa a José. José é o oposto de Jacó. Se Jacó olha para a sua história, e a sua história é de um enganador, a sua história é de alguém desonesto, a sua história é de alguém que foi capaz de matar um animal para tirar os pelos deste animal junto com a sua mãe e cobrir os seus braços para se fazer passar pelo seu irmão Esaú, por ser ele muito peludo, e se fazendo passar pelo seu irmão, obter aquilo que ele mais queria, que não era ser o seu irmão, mas sim ter a bênção da primogenitura. Quando a gente olha para Jacó, olhando para José e vendo em José tudo aquilo que ele gostaria de ser e não é, ele se alegra em José, e não só se alegra em José, mas expressa a sua alegria, o seu espanto por José ter saído dele nos presentes que ele oferece a José. José é para Jacó uma bênção de Deus, porque é como se ele olhasse para José todos os dias e dissesse: Senhor, saiu alguma coisa boa daqui. Ele não é como eu, ele é diferente, ele é íntegro, ele faz as coisas como elas devem ser feitas, e ele sabe, por outro lado, quem são os seus irmãos. Ele sabe o que Rúben foi capaz de fazer, tomando a sua própria mulher, querendo tomar o seu próprio lugar. Ele sabe o que os outros dois irmãos fizeram quando eles em Siquém apontaram, matando violentamente a espada, ao fio da espada, os filhos de Siquém. Ele sabe quem são os seus filhos e olha para todos eles e diz assim: estes aí estão seguindo os mesmos caminhos que eu segui, e esses caminhos não são bons. Então ele resolve dar a túnica, mas os irmãos não conseguem olhar para a túnica. Não é a túnica o que importa para os irmãos. O que importa para os irmãos é o pai, e para quem o pai vai deixar a herança, para quem o pai vai deixar a fortuna, para quem o pai vai deixar a primogenitura, para quem o pai vai deixar o clã. É interessante como, imagina, se a túnica fosse aquela coisa toda gloriosa, né, como um terno e gravata. Imagina um cara todo terno e gravata no meio do deserto, terno e gravata falando com os irmãos, está entendendo? Como se fosse um vestuário extremamente qualificado, como a gente às vezes vê pintado nas nossas histórias, né? No mínimo, ao que parece, uma vez que ele vestiu aquela túnica, ele não tirou mais. É uma túnica que ele veste, inclusive, para encontrar com seus irmãos, porque não era uma túnica tão extraordinária assim. Não é a túnica o problema. Não entendeu? Deixa eu dar um outro exemplo agora, que esse é mais simples de entender. Você está numa festinha de aniversário de crianças, certo? E aí você vê uma disputa entre duas crianças. Elas estão disputando sobre o quê? O presentinho que foi dado, o pacotinho que os prepararam para entregar para os convidados. E aí o que acontece? Chega alguém que é o conciliador, o mediador, vai fazer a mediação com o presentinho, não é isso? E ele diz assim: não precisa brigar, aqui ó, e é o mesmo presente. É o mesmo presente. Você dá para a criança: não, eu quero aquele é meu. Mas é a mesma coisa: não, é meu. E você tenta arrazoar. Daqui a pouco você está querendo também a caixa do outro menino. E você tenta
para dizer para ela o seguinte: o objeto é o mesmo, não precisa brigar. Mas você ainda não percebeu que a criança não está brigando pelo objeto. Você não notou que aquela criança só está explicitando o que você e eu escondemos o dia inteirinho. Aquela criança está sem filtro nenhum, estaria exatamente brigando não pelo objeto, mas por outra coisa que o objeto esconde. Isso acontece com dinheiro. Você busca dinheiro. Você acha que a pessoa quer dinheiro? Não, a pessoa não quer dinheiro. O dinheiro está ocultando o que a pessoa quer. Ela está ocultando outro desejo. O dinheiro é só o meio, o desejo é outro. É como se eu estivesse dizendo para você nessa manhã o seguinte: me diga quais são os seus objetos de desejo mais importantes. E eu direi para você que eles não são importantes. Existem outros desejos que esses objetos estão escondendo. A pergunta é: o que eles escondem? O que os nossos objetos de desejo escondem? Observe, por exemplo, os versículos 31 e 32. Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue, e enviaram a túnica, veja, de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Estão preocupados com a túnica? Se a túnica fosse a coisa mais importante, a briga entre eles era para ver quem queria ficar com a túnica. E quando a briga é com o objeto, as partes não tiram o olho do objeto. Sabe, é como um rei que tem que julgar duas mulheres que estão dizendo: esse bebê é meu, esse objeto é meu, quero ele. E as duas estão dizendo: é meu. Eu não tenho outro objeto para dar. Eu não tenho outro que seja igualzinho para dar. Ele diz assim: ó, disputem aí, não precisa mais, acabou a briga. Tem aqui para todas. Não, ele precisa tomar uma decisão. O que ele faz no momento? Pega uma espada e diz assim: vamos partir a criança ao meio. Você fica com um pedaço, fica com outro, que é o que a gente geralmente faz mesmo com as crianças. Ou não? Vamos dividir. Todo mundo ali esquece Salomão na hora. E aí, o pior de tudo é que a gente vai até as últimas consequências, de parte a criança no meio. Quer dizer, o objeto no meio. A gente divide eles: você fica com esse, você fica com aquele, e para de brigar. Mas qual é a sabedoria de Salomão? O que Salomão faz? Parta a criança ao meio. Porque Salomão quer saber de quem é realmente aquele objeto, se aquele objeto está sendo desejado realmente por alguém. E a mãe verdadeira, a que deseja aquele objeto, jamais vai aceitar aquele objeto ser destruído, jamais vai aceitar aquele objeto ser maculado, jamais vai deixar aquele objeto de desejo ser destruído. Ela prefere viver sem ele, mas que o objeto seja preservado. Ela não quer a destruição do objeto. É naquela hora que Salomão diz: dá um filho para quem é de direito, porque a outra não queria o filho. A outra não era o objeto o mais importante, mas o que estava por trás daquele objeto. Tudo o que você realmente deseja e você realmente ama, você será capaz de entregar. Só ídolos exigem o sacrifício do nosso próprio desejo e alma. Só ídolos, só coisas que a gente olha no fundo, dizendo para elas: sem vocês eu não vivo. Que a gente coloca todas as fichas ali, de uma tal forma que a gente só vai ser feliz se a gente tiver essas coisas. A gente só se desprende de coisas que são realmente importantes quando a gente descobre que elas não dependem da gente, que elas são maiores do que nós realmente somos. Jonas, mas o que isso quer dizer nessa história toda? Você falou da túnica, você falou dos irmãos. Então você está dizendo que os irmãos não estavam preocupados com a túnica? Sim, não estavam preocupados com a túnica, mas estavam preocupados com aquilo que a túnica simbolizava. Não é significativo que eles simplesmente, no primeiro momento, não só peguem a túnica, mas
esse bode, molhem a túnica com sangue. E veja, para você molhar a túnica com sangue, você não pode só molhar uma túnica com sangue. Se você tem só uma túnica molhada de sangue, você não tem ali a simulação de um animal selvagem que despedaçou. Você tem de destruir o objeto, você tem de rasgar o objeto, você entende que ali não pode ser um ídolo. Um ídolo a gente não consegue destruir dessa forma. O ídolo a gente quer mantê-lo. O ídolo a gente quer que ele fique vivo. Eles não têm problema nenhum com a túnica. Eles vão destruir a túnica, vão usar essa túnica de sangue, porque eles não estão preocupados com a túnica. Não é a túnica o mais importante. Ou seja, por detrás de nossas grandes disputas escondem problemas muito maiores do que aqueles que nós julgamos ser apenas sobre os desejos. Às vezes é casa, às vezes é carro, às vezes é um namorado, uma namorada, às vezes é um noivo, às vezes é casamento, às vezes é tantas e tantas coisas que você julga que se você não tiver essas coisas você não vai ser feliz, e você não acaba por perceber que elas só estão escondendo uma dinâmica muito mais destrutiva, que simplesmente não está nem aí com os objetos, porque não é os objetos aquilo que realmente dá prazer. Ou seja, isso nos revela, em primeiro lugar, que o objeto que desejo para eles não faz o menor sentido, aquela túnica para eles não é um objeto desejável, ela esconde na verdade algo desejável. Tanto é assim que eles destroem a túnica, melam com sangue, e ela propõe ser uma espécie de cilada. Eles estão usando da mesma astúcia que um dia Jacó usou com sua mãe, se preparando para enganar seu pai Isaque, matando o animal, tirando os pelos, colocando agora não sobre uma túnica, mas colocando sobre seu próprio corpo. Ele agora se fantasia de Esaú. Entende que o que está em jogo em Jacó é ser exatamente aquilo que ele não é, é possuir aquilo que ele não tem. Por isso que nós somos descontentes todas as vezes que nós percebemos que não conseguimos ser felizes com o que temos e com o que somos. E esses objetos que somem da nossa frente, eles não têm a ver com o que nós somos e o que temos, eles têm a ver com o que não somos, o que não temos, o que não somos e queremos ser, o que não temos e queremos ter. E a nossa vida vira um inferno se não somos o que queremos ser, se não temos o que queríamos ter. Então a vida passa a ser uma vida laboriosa, nada faz sentido, e aí a gente sempre procura um substituto. Quando você não consegue perceber que os seus desejos não estão sendo satisfeitos, que você não está feliz, que o objeto que você tanto achava que iria te fazer feliz não faz, aquilo vai crescendo em termos de angústia, descontentamento, tristeza, aquilo vai ganhando uma amargura, e você precisa encontrar um animal para descarregar o sangue da violência, dessa insatisfação que está em seu peito. E o curioso é que os substitutos não precisam ser nossos inimigos. Aliás, o pior de tudo é que os substitutos da nossa insatisfação e descontentamento são pessoas que amamos. É um dia que você está lá no trabalho que dá tudo errado, dá tudo errado. Aquele dia foi um inferno na sua vida, nada deu certo, nada, absolutamente nada. Você chega em casa, você acha que vai encontrar paz, mas está ali tudo em paz mesmo. Está tudo uma harmonia. Fizeram até uma comidinha que você gosta. E aí de repente a pessoa que você mais ama fala uma palavrinha que não tem nada a ver. É aquela palavrinha que está no contexto da comidinha gostosa, do dia de paz, do dia de tranquilidade, de um momento agradável que quer ser vivido ali, mas só que aquela desgraçada daquela palavrinha foi dita lá no seu trabalho, e foi essa palavrinha que te infernizou o dia inteiro. Naquela hora você não quer nem saber, você simplesmente, você está achando que você é meu chefe, você não pode fazer o que você quer comigo, e você começa a falar um monte de besteira, uma atrás da outra, aquele caminhão, sabe? E aí você está ali, e vai, e
dá uma paz. Só que o que você esqueceu? Que a pessoa que você ama se tornou um bode expiatório, se tornou o substituto do teu chefe. Por que você não transformou o substituto do teu chefe na parede da sua casa, no muro na parede da casa? Pergunta é como é que você lida com essa satisfação. Estou me dirigindo a você que não está contente nem com o que é e nem com o que tem. Sabe como que geralmente a gente lida com as nossas insatisfações? A gente procura um bode expiatório. Tem que ter um desgraçado, uma desgraçada no seu caminho para ser o motivo da sua infelicidade. Pode ser o presidente da república, pode ser um deputado, pode ser o pastor da sua igreja, pode ser um filho, pode ser um amigo, seja lá quem for, até, né, personagem de ficção. Homem-Aranha está te perseguindo. Ele é a coisa, sabe? Você precisa de um bode expiatório. Você precisa dizer: a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. É por isso, e é só por causa dele que a gente é infeliz, é só por causa dela que a gente é infeliz. Procure ver, isso acontece em igrejas, isso acontece em grandes organizações. Se você trabalha, você sabe, qualquer grande organização tem as dinâmicas do bode expiatório. E se você é o bode expiatório, meu irmão, entre em oração, jejum, porque o seu caminho é como o de José. Não tem o que fazer, você vai tentar fazer as coisas direitinho, mas vão fazer sangrar um bode, e esse sangue vai parar nas suas roupas sim. Você é o bode expiatório. Mas às vezes você vai encontrar o bode expiatório, e você vai estar do lado da malta, do lado de todo mundo ali, junto, reunido, para conspirar contra o sujeito que você julga ser exatamente a causa de toda a tristeza, de toda a angústia, de toda a miséria, de toda a pobreza no mundo e no universo. E olha que a pessoa nem pisou no seu dedo encravado. Imagina se pisasse, se tivesse realmente motivo para receber a nossa ofensa. Bom, a conspiração surge decorrente de uma incapacidade desses meninos perceberem essa dinâmica da insatisfação. E aí o que eles precisam? De um bode expiatório. Quem é o bode expiatório? José. Vocês sabem muito bem, porque vocês leram comigo desde o primeiro capítulo, que José apacentava os rebanhos com seus irmãos. A gente sabe que José é íntegro. Então José não é um X9. José é íntegro. É diferente de alguém que quer simplesmente provocar e fazer mal. Ele sabe os irmãos que tem e sabe o que os irmãos são capazes de fazer. Se você ainda não teve noção disso, leia os capítulos anteriores e aguarde até as próximas semanas. Você vai ver o que vai acontecer nessas próximas semanas. Você vai ver que gente fina que eles são. Então imagina, é um rapaz que está vendo o pai o tempo todo dizer: meu filho, aí, como é que está? Eles fizeram o que tinha que ser feito hoje. E pai, hoje não foi do jeito que tinha que ser não. O pai ia lá e dessa vez eles foram levar o rebanho para um lugar tão longe que agora ficava longe das vistas de José. E Jacó percebeu a estratégia dos meninos. Só que Jacó precisou correr um risco. E eu queria que você tivesse isso à mente. Jacó foi capaz de correr o risco e de colocar num caminho perigoso esse filho que ele tanto amava. E se José for para Jacó, que a túnica de José foi para os irmãos de José? Apenas um desejo que esconde outro desejo. Observe, a Bíblia diz que uma simulação é feita pelos irmãos. Qual é a simulação dos irmãos? Vamos banhar essa túnica de sangue, rasgar um pouquinho, deixa ela lá, manda para o pai e manda um bilhete. E o bilhete é muito significativo. Vocês perceberam o versículo 32? O bilhete vem assim: achamos isso. Não diz o que é. Não diz que é uma túnica. Tá certo? Por quê? Se diz que é uma túnica, como é que vocês sabem que é uma túnica? Eles precisaram destruir o objeto de uma tal maneira que ele tinha que de alguma forma ser irreconhecido. Mas alguém que realmente conhecia aquela túnica saberia, teria algum sinal que poderia ser reconhecido. E então achamos isso.
veja se é ou não a túnica dos nossos irmãos, a túnica do nosso irmão, mas a túnica do seu filho. Percebe o distanciamento? O bode expiatório é o canal do ódio, é o canal da distanciação, é o canal da distância completa. Eles estão completamente distantes de José. Então, quando eles fazem a simulação, preste atenção, eles não estão dizendo o seguinte: olha, nosso irmão foi devorado por uma besta fera. Não, eles estão apenas sugerindo. A imaginação fica por conta de Jacó. Não é dado para Jacó o que aconteceu. Só é dado para Jacó o seguinte: olha, não é bem assim. Certamente não morrerás. Não é dessa forma. É sugerindo, é dando margem para a imaginação, é dando margem para a criação de uma realidade que só existe na nossa mente. Então, dadas aquelas circunstâncias do jeito que estava, a simulação foi feita, e o que acontece? Terceiro ponto, versículo 33, Jacó cai como um patinho. E é uma ironia deliciosa esse texto, não? Porque antes é o pai cego que é enganado por um filho que tem olhos bem espertos. Agora é o pai com olhos bem vivos que é enganado diante dos seus próprios olhos, sem absolutamente nenhuma maquiagem. Não há uma substituição, não há um pelo em cima do outro, há apenas vestígios de um caso que poderia ter acontecido. Então a Bíblia diz, versículo 33, o engano acontece. Ele reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Não é estranho que ele na mesma hora chegue às conclusões tão rapidamente? Um animal selvagem o devorou. Você entende por que eu fiquei insistentemente com vocês aqui, chamando a atenção para o fato de que Jacó, quando manda ele encontrar os seus irmãos, ele poderia encontrar no meio do caminho uma fera selvagem, porque isso era comum, ou seja, Jacó sabia dos perigos que você estaria enfrentando. Se você dissesse qual era o maior medo de Jacó, o maior pavor de Jacó, era de no meio do caminho uma besta fera ter devorado o seu filho. É a única coisa que ele achava que poderia de ruim acontecer ali. Ele só pode esperar as bestas feras devorarem o seu filho, mas ele não conseguia esperar que os seus próprios filhos planejariam a morte deste seu filho, e que fariam o que eles acabaram de fazer. Que eles foram capazes de matar, eles foram. Que eles foram capazes de matar homens ao fio da espada, e de um deles ser capaz de ter traído ele com sua mulher e ter tentado tomar o seu lugar. Ele sabia, mas o que ele não conseguia admitir era a possibilidade daqueles meninos planejarem a morte de seu irmão. Então eu queria que você imaginasse o peso sobre Jacó. Não é um Jacó triste porque meramente o filho morreu. É um Jacó que de alguma forma se vê como participante daquilo, como a causa daquilo. Fui eu que botei meu filho nesse caminho. Era o único perigo, e foi justamente o que aconteceu. Tanto é assim que o texto na sequência nos mostra algo curiosíssimo. Ele reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. E observe, certamente José foi despedaçado. A túnica está toda despedaçada, a túnica está toda arruinada. Ou seja, a imagem com que aquela túnica chega a Jacó é a imagem que provoca nele todas as visões do filho sendo devorado por uma besta fera, o filho sendo devorado daquela maneira. Imagine Jacó com a consciência dele, ele que mandou o filho para aquilo. O versículo 34 não poderia gerar outra situação senão lamentação.
Então a Bíblia diz no versículo 34 que Jacó rasgou as suas vestes. Pela segunda vez se rasga as vestes nesse texto, você percebe isso? Versículo 29, Rúben rasgou as suas vestes. O versículo 34, Jacó rasgou as suas vestes. E os dois se deparam com uma situação que não esperavam. Rúben esperava justamente pegar o irmão, levá-lo até o pai e dizer: papai, está aqui o menino, salvei ele, sou herói, pode me consagrar, quero uma túnica também. Ele me encontrou, rasgou as vestes, que é o sentido da culpa, da ira, rasga as vestes, mas não diz o que foi do meu irmão. O que será que aconteceu com ele? Será que os meus irmãos mataram José? E agora o sangue dele vai clamar na terra? Não. A pergunta que ele faz é: e agora? O que eu vou fazer? O contraste agora é um Jacó que realmente lamenta pelo filho que não foi lamentado pelo irmão. É um Jacó que rasga as suas vestes, veste de pano de saco e lamenta o filho durante muitos dias. Durante muitos dias, Jacó está lamentando a morte de José. Esse lamento é tão grande, esse lamento é tão significativo, que isso faz com que os filhos e as filhas, entendendo as filhas aqui como as suas noras, também as mulheres que estavam debaixo do seu clã, todos eles, unânimes, iam consolá-lo, iam trazer palavras de consolo. Versículo 35 diz: todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar, e ele rejeitou o consolo de todos eles, e disse, chorando: descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Ou seja, o texto termina com a família de Jacó em luto, mas não um luto qualquer, um luto que está se estendendo mais do que se esperava. Uma paz se rompeu, uma família está ferida, uma família perdeu a paz, e ninguém sabe mais como voltar, ninguém sabe mais como recuperar a paz. Simplesmente a família está arruinada, e o grande líder da família está agora em prantos, desejando a morte, chorando copiosamente a morte de seu filho, que foi anunciada há muitos dias atrás. Você não acha interessante que o narrador está preocupado em narrar a angústia de Jacó e o pobre José na cisterna, escorrendo uma lágrimazinha? José que estava na cisterna, José que foi vendido, José que está dentro daquele buraco, José que tem sua roupa, é tirada a sua roupa, José que é humilhado, e a gente não vê o narrador nos dar uma informação se ele chorou, se ele orou, se ele estava em pranto, se ele estava clamando por saudade de seu pai, pedindo socorro, nada. Mas em contrapartida, observe que o narrador quer que os seus leitores percebam que Jacó está em prantos. Por que aquele povo que está lendo esse texto precisa saber que Jacó, o patriarca, está em prantos? Por que eles precisam saber do choro de Jacó? Porque eles precisam ver que aquela situação toda que foi acometida sobre toda a família veio por causa da morte de um irmão. Óbvio que você e eu sabemos que ele não morreu. Por que nós sabemos que ele não morreu? Porque o texto termina com a realidade. O texto não termina mostrando para a gente o que se passava na mente de Jacó e dos seus irmãos. Ou seja, olha a grande ironia do texto. Nós temos irmãos enganando Jacó, irmãos que estão ludibriando seu pai, um pai que um dia ludibriou o seu próprio pai. E agora, por incrível que pareça, todo mundo acha que o menino está morto. Os irmãos sabem que não, sabe que foi vendido para os midianitas, mas a grande verdade da história agora ninguém mais vai saber. Quem é que vai saber a real história do que está acontecendo? Quem é que vai conhecer a realidade agora? Os leitores. Todos
todos os leitores, aqueles que estão ali se perguntando por que nós viemos parar no Egito, eles agora vão saber o que de fato aconteceu. O que aconteceu durante todos esses anos. E agora eles vão ouvir da boca do narrador a história em José. Agora sim o que José falar, agora o que José fizer, agora o que José chorar, o que José orar, vai aparecer no texto. Porque agora é o momento de eles descobrirem por que eles foram parar no Egito. Eles já sabem quando eles foram parar. A pergunta é por quê? O texto termina melancolicamente, termina com um pai desconsolado, um pai traído, mas sem saber que traído. Ou seja, nós que estamos lendo, sabemos que o sofrimento dele é um sofrimento em vão. Ele não deveria estar sofrendo todos esses dias. Nós que estamos lendo, nós temos uma consciência da imoralidade daqueles meninos que chegam ao passo de ver o pai lamentar copiosamente, desejar a morte todos aqueles dias, e não são capazes de voltar atrás na sua palavra, de manter exatamente o status de um filho que foi despedaçado por uma besta fera. São capazes ainda de consolar o pai. O texto termina com uma família desregrada, uma família moralmente destruída, uma família emocionalmente destruída, uma família completamente desnorteada, com um líder completamente entregue ao sofrimento e ao luto do filho, mas ao mesmo tempo com um filho obediente, íntegro, porém escravo. Ou seja, o texto termina com a cena melancólica de um pai desconsolado e do outro lado um filho obediente, íntegro, mas tornado escravo dos egípcios. Desde esse dia, a família da aliança não foi mais a mesma. A paz se foi. E o que isso tem a ver, tudo isso, com as boas novas da salvação? Já parou para imaginar que Jesus não foi apenas o cordeiro que tirou o pecado do mundo? Que Jesus não foi apenas aquele animal imolado, cujo sangue cobriria a multidão dos nossos pecados, mas de que Jesus também se tornou nosso bode expiatório, nosso substituto, mas um substituto diferente, não um substituto que deveria fazer o que nós estamos fazendo, não um substituto que deveria fazer melhor do que o que nós estamos fazendo, não um substituto que simplesmente tomaria um lugar, mas o substituto que receberia toda a nossa ofensa, que receberia toda a nossa violência, que receberia todo o nosso ódio, e mais do que isso, Ele é o substituto que deveria receber, e você deveria, e todos nós deveríamos ter consciência disso, que recebeu nele todas as nossos descontentamentos, nossos infortúnios. O Cristo como bode expiatório não é o Cristo que é louvado quando a gente olha para Ele e vê o Cristo vitorioso. O Cristo como bode expiatório é o Cristo como desprezado, é o Cristo que é colocado no lugar e que é usado para um outro fim. Ele é usado simplesmente para ser colocado no lugar de alguém, para que esse alguém não morra. O que acontece com José é que um animal, um bode, precisou morrer naquela hora, e aquelas vestes de José precisaram ser banhadas no sangue de um animal que não precisaria ter morrido, um animal que não precisaria ter vertido seu sangue naquela hora, mas aquele sangue foi vertido para que a maldade daqueles homens pudessem ser cumpridas. E é isso que eu estou dizendo para você. O sangue de Jesus não é a revelação de que você é santo, é a revelação dos
quando Jesus, ao ocupar a posição do bode expiatório, Ele não está fazendo apenas o movimento de sangrar e nos purificar dos pecados. Ele ao mesmo tempo está estancando nossa violência, nosso descontentamento, nossa infelicidade, nosso desprazer com o que somos e com o que temos. Por isso que não dá para entender um crente que professa a fé em Jesus, que crê em Jesus Cristo, crê que o seu sangue o purificou de todo pecado, mas não é suficiente para dar contentamento. E aí você professa a fé em Jesus, mas você precisa de Jesus e mais alguma coisa. Você precisa de Jesus e um carro no ano, você precisa de Jesus e uma casa, você precisa de Jesus e prosperidade, você precisa de Jesus e dinheiro, você sempre precisa de Jesus e mais alguma coisa. Eu preciso de Jesus e a morte desse chefe desgraçado, eu preciso de Jesus e sempre mais alguma coisa que vai de alguma forma me fazer feliz. Quando Jesus se revela não apenas como cordeiro, como bode expiatório, Ele se revela não só como aquele que purifica os nossos pecados, mas aquele que traz plenitude, paz e descanso para quem não acredita mais que é possível ser feliz mesmo nas adversidades. Por isso Jonathan Edwards, ele tinha razão quando dizia: como é que eu sei que há avivamento espiritual? Como é que eu sei que as pessoas são avivadas? Porque o avivamento ele é tão afetivo, ele é tão da ordem das emoções, que uma pessoa muito emotiva, ela pode estar do lado de uma outra pessoa também muito emotiva, e as duas podem estar ali tão emotivamente envolvidas com a liturgia, com o culto, com a adoração, que você não consegue saber quem que é avivado e quem que não é. Jonathan Edwards, não dá mesmo. Não dá para saber a diferença. Se você olhar pelos afetos, pelos desejos, pelas afeições, pelos sentimentos, você não consegue distinguir entre uma pessoa avivada e uma não avivada. Então como é que você distingue entre uma e outra? Se o amor e a alegria permanecem na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da insatisfação, na hora do descontentamento. Por isso minha pergunta para você hoje não é só se você crê em Jesus, é se você crê em Jesus e é feliz. Veja, o Evangelho não é a história de alguém que abre mão da felicidade e agora tem perdão dos meus pecados, estou salvo pelo menos. Vou viver uma vida desgraçada, mas pelo menos eu estou salvo. Aí lá no céu eu vou postergar minha felicidade para o céu, pode mandar chuva grosso. O Evangelho não é sobre isso não, cidadão. O Evangelho é a felicidade daqueles que choram, é a alegria dos injustiçados, é a bem-aventurança dos perseguidos, é a bem-aventurança daqueles que são humildes. O Evangelho não é uma promessa de uma felicidade que você vai postergar para frente. O Evangelho não é uma escolha de um caminho de sofrimento sem prazer, um cristianismo sem prazer, sem deleite, sem alegria, sem vigor, sem contentamento, sem plenitude, sem momentos de preciosidade da vida, de gozo espiritual. São momentos, é uma vida que não merece, não é distinta de qualquer outra vida neste mundo. O Evangelho não é só uma notícia de que Jesus te purificou dos pecados e te apresentou o justo, é de justiça e de alegria, de deleite, de gozo, de felicidade no Pai. Eu quero encerrar com uma imagem para que você pense nela. Existem duas maneiras de você contar a sua felicidade. E você pode dizer da seguinte forma: você pode dizer assim: eu sou uma pessoa infeliz, e eu tenho alguns momentos de alegria, alguns momentos de contentamento. E esses momentos você sabe identificar quando você tem determinadas coisas, quando você possui determinadas coisas, quando você conquista determinadas coisas, quando você dá passos importantes na sua vida e aquilo te traz alegria e você diz: puxa, apesar de todo o sofrimento que é a minha vida, esses momentos são gloriosos, são momentos de alegria, são momentos de felicidade. Eu sei que Deus está comigo. Mas existe uma outra maneira de você dizer
que são de profunda melancolia e tristeza, que são momentos de dúvidas, angústias e incertezas, de pranto, de choro, mas é só um momento, elas passam. Quem é você? Um triste constante, com picos de alegria, ou você é um feliz constante, com picos de melancolia, picos de tristeza, picos de angústia? O Evangelho é a notícia de que você não precisa viver uma vida de sofrimento em momentos de felicidade, mas de que com Cristo alcançamos a felicidade e temos momentos de tribulação, momentos de provação, momentos de sofrimento. Eles passam. A cisterna dura só um pouquinho, não é a vida toda. O Egito também dura um tempo, ele chega ao fim, mas aquele que nos salvou permanece para sempre. Tudo que você desejar ter, a praça, o cupim vai devorar, vai comer, vai destruir, mas tudo que você deseja e é eterno dura para sempre. Portanto, se você escolhe Jesus, você escolhe a única coisa que vai te manter eternamente feliz, apesar dos momentos de tristeza. Mas Jonas, como eu posso escolher Jesus? Pois é, quando isso acontece, ele já te escolheu.